2, pode ir? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Carlos, da Igreja Batista Independente Cristo Vida, da cidade de Itajaí, Santa Catarina. É uma alegria poder estar com vocês novamente. E no domingo passado nós não estivemos juntos, mas agora, novamente, para ministrarmos a palavra do Senhor. A nossa igreja estava reunida há poucos minutos atrás, desde as 19 horas, em oração, intercessão, por esse momento que nós estamos passando agora. A igreja estava reunida em oração, intercedendo, para que o Senhor nos ouça. Nesse momento de grandes dificuldades que o Brasil está enfrentando, essa onda aí de coronavírus, a igreja não está podendo congregar no templo, mas nós estamos congregando online. Então a nossa igreja aqui de Itajaí, a Igreja Cristo Vida, a Igreja Batista Independente Cristo Vida, tem se reunido todas as noites, cada noite representada por um departamento de louvor, no outro dia o departamento dos jovens, no outro dia as irmãs, e nas quartas-feiras a diaconisa Valdira. Na verdade a diaconisa está dirigindo quase todos os nossos momentos, e os líderes nos seus respectivos dias. Então nós estamos bastante ativos para não apagarmos a chama de Deus nos nossos corações. E hoje de manhã nós tivemos um momento muito bom, que foi a Manhã com Deus, e buscando o Senhor em oração. E foi maravilhoso, uma palavra abençoada do presbítero Agilson, uma palavra assim bem cristocêntrica, bastante trabalhada, com muita unção, com muita sabedoria de Deus para alimentar os nossos corações. Agora eu quero compartilhar com vocês em rápidas palavras, a palavra do Senhor que se encontra em Colossenses, Epístola aos Colossenses, capítulo de número 2, e a partir do versículo 6, o versículo 6, 7 e 8. Quero compartilhar essa palavra com todos vocês. Algumas pessoas assistindo, os irmãos da nossa igreja já participando, pessoas que não fazem parte da igreja também. E o pastor Salazar está na audiência, o pastor Salazar do Rio de Janeiro, nosso querido amigo de muitos anos. Que Deus te abençoe, obrigado pela audiência, que Deus abençoe você e tua família. Vamos então meditar na palavra do Senhor que se encontra aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo 6, que diz assim, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Vamos fazer uma oração? Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos reunidos em torno do nome do Senhor Jesus Cristo, e as igrejas do Brasil estão trabalhando desta forma, porque é o que nós podemos fazer para que o povo não venha se esfriar e o povo venha se alimentar e congregar. E neste momento, Senhor, da leitura da Tua Palavra, te pedimos a Tua real presença, a presença do Espírito Santo, Senhor, nos conduzindo neste momento de ministração da Tua Palavra. Tua Palavra, Senhor, que é o alimento, que é o guia, que é a nossa diretriz. Toca, Senhor, nos corações de todas as pessoas que estão ao alcance dessa live, que vidas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor possa alcançar multidões nesta noite, os corações aflitos, Senhor, que sejam amenizados por Ti, alcançados por Ti. Em nome do Senhor Jesus, dirige-nos, Senhor, em tudo aquilo que será feito a partir deste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, vamos meditar. Eu vou meditar em 3 versículos e depois eu vou para um outro texto. Então diz assim no primeiro versículo que nós lemos: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, ele escreveu essa epístola para pessoas que tinham aceito a Cristo como Salvador, pessoas que já estavam na fé.
E o cuidado que Paulo tem aqui é que, como nós recebemos o Senhor Jesus, era importante e necessário andar nele. Quando Paulo fala aqui que nós devemos andar nele, é porque algumas pessoas já estavam sendo envolvidas por alguma outra doutrina, por alguma outra palavra. Então Paulo, ele escreve essa epístola preocupado com isso. E bem parece mesmo com os nossos dias, por quanto que a igreja não está congregando e muitas pessoas acabam ouvindo tantas palavras e tudo mais, e a fé começa a se estremecer e acaba sendo levado por ventos de palavras motivadoras, coach e outras coisas assim, que nos levam a, em um momento de distração, poder sair um pouco da direção. Então nós que aceitamos a Cristo como Salvador, você que aceitou a Jesus como Salvador, você deu o primeiro passo. Nós que somos crentes velhos na fé, antigos na fé, e muitos que estão ao alcance desta palavra, já tem muitos anos de igreja, talvez você seja diácono, obreiro, presbítero, evangelista, pastor, né? E então nós demos o primeiro passo, aceitamos a Cristo como Salvador, mas precisamos ter a clareza de que isso é apenas o início, mesmo que nós já tenhamos muitos anos de caminhada com Cristo, né? Aceitamos a Cristo e agora? Agora nós precisamos caminhar nele. Foi isso que Paulo botou, precisamos caminhar em Cristo. É o que a igreja brasileira está fazendo com muitas lives, muitos pastores, muitos evangelistas, presbíteros, utilizando desse veículo de comunicação para nós continuarmos nele. Já aceitamos a Cristo, mas precisamos continuar nele. Amém, querido? Vamos então continuar. O versículo 7, continuação. Então, também andai nele, vírgula, diz assim, ó. Arraigados. O que quer dizer arraigados? Quer dizer enraizados. Enraizados. Veja só, o que sustenta uma árvore grande? Às vezes nós olhamos uma árvore com uma copa muito grande, produz muita sombra, uma sombra enorme, acolhe muitas pessoas, e a gente fica assim. Ainda essa semana eu estava olhando para uma árvore grande e algumas pessoas, uma pessoa comentando comigo, que bonito, né, aquela árvore, né, com uma copa bem grande. Mas o que sustenta uma árvore? É a raiz. O que sustenta uma árvore é a raiz. E Paulo diz assim, que nós devemos andar nele, arraigados, ou seja, enraizados. Nós precisamos criar raiz, porque o que nos sustenta no Evangelho, querido, é a raiz. Então, se nós somos pastores, nós somos obreiros, nós ministramos a palavra, nós precisamos ter raiz para segurar toda essa árvore, que somos nós, né, que estamos em Cristo e que produzimos uma copa muito grande para acolher muitas pessoas em torno dessa árvore. Então, nós precisamos estar enraizados nele. Amém, queridos? E edificados nele. O que quer dizer edificados? Quer dizer criado, erguido. Nós precisamos estar edificado, nós precisamos estar criado nele. Como é que se cria? Como é que você pega um bebê e você cria esse bebê? Com alimento. Você vai dando o leitinho, e depois você vai dando o mingau, e daqui a pouco você vai dando a papinha, e mais um pouquinho você vai dando o arroz, o feijão, e quando ele se torna maior, ele já começa a comer comidas mais fortes, e assim por diante. Então assim somos nós somos criados nele, fomos novos convertidos, recebemos o leitinho espiritual, depois nós recebemos um alimento mais sólido, e agora nós somos adultos, mas nós precisamos sempre ser erguidos diariamente no Senhor. A nossa caminhada não parou. Nós aceitamos a Cristo, primeiro passo.
Agora precisamos andar nele, segundo passo, e nós precisamos criar raízes, ou seja, estar arraigados, enraizados nele e edificados, erguidos em Cristo, amém? E confirmados na fé, irmãos. Ô irmão, você já reparou que no longo da nossa caminhada com Cristo, nós somos muitas vezes provados, muitas vezes nós passamos por dificuldades, por provas, às vezes a luta é tão grande, não é verdade? Parece que nós vamos perecer. Há momentos que nós estamos tristes, abatidos, há momentos que nós estamos ofendidos, mas é nesse momento de luta, de prova, que nós precisamos ter a nossa fé, conforme diz aqui, confirmados na fé. Sabe quando que nós somos confirmados na fé? Quando nós vencemos a luta, quando nós vencemos a prova, quando nós vencemos a dificuldade nele. Aí nós estamos confirmados na fé. Ninguém quer passar por luta, ninguém quer passar por dificuldade, não é verdade? Ninguém quer, mas nós precisamos disso para confirmarmos na fé, estarmos confirmados nele. Assim como fostes ensinados, ou seja, confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Provavelmente o teu pastor já ensinou isso para você. Provavelmente, pastor, que está me ouvindo, você já ensinou isso para a tua ovelha. Isso que nós acabamos de dizer. Quando a tua ovelha foi lá e falou contigo que está na luta, que está na prova, né, que está na dificuldade, e você disse, é assim mesmo, fique firme na fé, porque você vai vencer. E quando aquela pessoa venceu, significa que ela foi o quê? Confirmada na fé. Você que passou por lutas e venceu, você foi confirmado na fé. Nós precisamos estar confirmados na fé. E isso tudo crescendo em ações de graça. A igreja passa, dando ações de graça. Irmãos, ação de graça, a gratidão, o louvor, não é só nos momentos em que tudo está bem. Nós precisamos ter momentos de dar graças a Deus quando tudo vai mal, ou quando tudo está difícil, ou quando tudo está complicado. É nesse momento que nós precisamos dar graça a Deus, porque isso é uma confirmação da nossa fé. E agora, irmãos, no versículo 8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Então, olha só, nós devemos tomar cuidado para ninguém nos prender. Você tem que cuidar para que ninguém te prenda com vãs filosofias. Então, filosofia, o que é filosofia? Eu vou ler aqui para você. Filosofia é amor pela sabedoria. E é o estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência e conhecimento, valores, razão, mente e linguagem, frequentemente colocados como problemas a serem resolvidos. Então, isso é filosofias. E nós, muitas vezes, vivemos pela filosofia humanas, pelas sutilezas das tradições humanas. Você compreende isso? E quando nós falamos das tradições humanas, nós estamos falando daquelas tradições que confrontam a nossa fé, que confrontam o nosso ensinamento, aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Você compreende isso? E você quer um exemplo disso? Uma tradição humana, uma filosofia humana, é a questão do pensamento positivo. Você já parou para pensar nisso? O pensamento positivo. Então, quando nós trabalhamos ouvindo o pensamento positivo, o pensamento positivo é importante, se você tiver pensamento positivo, você vai vencer. Você já viu aquela pessoa que está passando por uma luta e alguém diz assim, tenha pensamento positivo? Isso são filosofias humanas.
rudimentos humanos. Você compreende isso? Nós não vivemos por esse princípio. O nosso princípio não é o pensamento positivo para vencer a dificuldade. O nosso princípio é a fé para vencer a dificuldade. Mas é frequente a gente ouvir pessoas que, eu estou com tanto problema. Olha, tenha pensamento positivo. Alguém está desempregado, vai para uma entrevista de emprego, alguém diz assim, tenha pensamento positivo que tudo vai dar certo. Isso são filosofias humanas, elas são vãs e elas nos aprisionam. Você quer ver movimentos? Hoje a gente vê o coach trabalhando com o pensamento positivo. Você vê até, muitas vezes, dentro da igreja, as pessoas dizendo sobre o pensamento positivo. Então, isso são doutrinas humanas, são filosofias humanas, e elas são vãs. Nós, que acreditamos em Cristo, nós trabalhamos com a fé. Nós não temos como princípio o pensamento positivo. O princípio do cristão, baseado na Bíblia Sagrada, é a fé que vence todas as coisas. Vocês querem ver o que Jesus falou em Mateus capítulo 17, o versículo 20, a parte B, que diz assim, disse Jesus, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Você percebe que o fundamento cristão não é o pensamento positivo, o fundamento cristão é a fé? Você vai para uma entrevista de emprego, você não tem que ter pensamento positivo, você tem que ter fé, que Jesus está contigo e que a porta vai ser aberta. Você está com uma dificuldade financeira, você não tem que ter pensamento positivo para que essa dificuldade passe, você tem que ter fé em Deus, você tem que ter fé em Jesus. Esse é o princípio cristão. E quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fica preocupado com as filosofias vãs que aprisionam as pessoas porque a distanciam de Deus. Amém, queridos? E eu quero deixar aqui uma parte que eu reservei para você, que está em Gálatas, que eu quero para nós finalizarmos. Gálatas capítulo 4, o versículo de 1 ao 8. Vamos lá. Diz assim, é o mesmo apóstolo escrevendo agora não aos Colossenses, mas escrevendo aos Gálatas, preocupado com as mesmas situações que nós temos abordado. Diz assim, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Versículo 3: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou a seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Você não é mais servo, você é filho. E se és filho, és também herdeiro por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, em outro tempo, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Então eu quero
deixar esse versículo final. O que é rudimento, irmão? Rudimentos são princípios. Rudimentos são princípios. E aqui, ele diz aqui, eu li todo esse texto para você entender o contexto. Mas a palavra final está aqui. Olha só, versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, todos nós aqui conhecemos a Deus, como o torneis outra vez a esses rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? É uma pergunta. O que quer dizer com isso? Que muitas pessoas estão querendo retroceder. Foram alimentados com leitinho, são filhos agora adotados, têm o seu nome escrito no livro da vida, mas estão retrocedendo nos seus rudimentos, nos seus princípios. Estão buscando princípios que não estão na palavra do Senhor. Como, por exemplo, o pensamento positivo que eu tenho falado até este momento. Então, meus queridos irmãos, vamos nos voltar para a palavra do Senhor. Ela é o manual que vai nos levar pela estrada certa, pelo caminho certo. Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então nós devemos canalizar a nossa fé neste caminho, não buscando princípios que desagradam a Deus e que estejam fora da palavra do Senhor. Alimente-se desta palavra. Nós estávamos observando no grupo, eu moro num condomínio nós temos um grupo lá, e algumas pessoas começaram a conversar. Eu não entrei nessa conversa, mas fiquei participando e questionando a respeito de valores de condomínio, chamada de capital e sobre síndico, e eles foram conversando tudo de uma forma amigável, trocando ideia, uns concordando com algo, outros discordando, e aquela situação toda, até que nós temos duas advogadas lá no condomínio, até que uma das advogadas pegou a lei e publicou e diz assim: o que vocês estão discutindo sobre esse assunto, a lei é essa. E aí acabou a discussão, porque estava na lei. Eu concordo, acabou que todo mundo foi concordando e acabou o assunto. Por quê? Porque ela foi buscar exatamente no local certo para aquele assunto. Então, o que nós precisamos saber a respeito de Deus, de Cristo, da salvação, do caminho, da verdade, da doutrina, da santificação, o que nós precisamos saber está na Bíblia. Não procure em outros lugares. Procure na palavra do Senhor. Não procure em filósofos, não procure em palestrantes motivadores. Não faça isso. Se você pode fazer isso para outras questões, mas se tratando de Deus, se tratando do Evangelho, se tratando de salvação, busque na palavra. Ali você vai encontrar tudo o que você precisa para ficar firme na fé, firmados, enraizados e servindo a Cristo. Que Deus possa aplicar esta palavra no teu coração. Eu quero orar por você. Não sei se tem alguma anotação aqui que tem para mim. Pessoas que estão assistindo. Algumas pessoas que estão assistindo aqui, queremos agradecer aí os membros, da igreja aqui da Batista, Cristo Vida, a Leila de Urubici. Um abraço, Leila, Deus te abençoe. Que bom que você está conosco. Dá um abraço aí no Marcelo, pastor Salazar, que nós já havíamos falado no início. Deus te abençoe, pastor. A Carol, Deus te abençoe, Carol. O meu irmão João Carlos, Deus te abençoe. Abençoe você, a tua família. Pastor Afonso, que é meu amigo no Face, Deus te abençoe, pastor. Prazer tê-lo conosco. Ronan e a Vanessa, que alegria ter vocês conosco. Ronan era membro aqui da nossa igreja, juntamente com a sua esposa, e agora eles retornaram para o Rio de Janeiro, deixando um vazio enorme, uma saudade grande. Deus abençoe vocês. Uma alegria ter vocês conosco. A Andréia, que alegria, Andréia, está lá na Bahia, que já foi membro da nossa igreja, agora está há alguns anos morando na Bahia. Irmã do Miro, que é diácono da nossa igreja, que está nos ajudando aqui nessa live. Deus te abençoe, Andréia, que alegria ter você conosco. A Bernadette, Deus te abençoe.
Bernadette, e o Joel está sempre conosco, sempre curtindo, o Joel Fernandes, sempre curtindo as nossas fotos, né? Você é um parceiro, Joel, que Deus te abençoe, eu te aguardo aqui na igreja, né? A Marli, Deus te abençoe, Marli. Tem o Vanderlei, Deus te abençoe. A pastora Ilone, que alegria, pastora, ter conosco. Dá um abraço no pastor Valdir, nossos amigos do coração, colega de ministério, né? Grande alegria esse casal de Deus. Deus abençoe vocês. O Antônio, o nosso querido irmão, membro da igreja, mora em Balneário de Camboriú e congrega conosco aqui em Itajaí. Ele e a Franciele, a sua esposa. Que alegria, Antônio. Deus te abençoe, né? Que alegria ter vocês conosco aqui nessa live. Também a Alzira Franco. Deus te abençoe, Alzira. Forte abraço para você. Eu quero agradecer a todos vocês, né, por esse momento aqui conosco. Estamos juntos nessa live, né, conectados assim da forma que nos é permitido. Que o bom Deus possa abençoar você poderosamente. Eu quero fazer uma oração para Deus abençoar a tua vida. Coloque a tua mão no coração. Querido Deus eterno Pai, eu quero te agradecer por esse momento, pela oportunidade, rica oportunidade que o Senhor nos concede de ministrar a tua palavra para essas pessoas tão queridas, né, que estão participando conosco, algumas que não foram citadas aqui, mas que estão ao alcance dessa mensagem, dessa live. Eu oro por estes, Senhor, que a tua bênção, a tua paz seja sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas, que o Senhor possa alcançá-los de uma forma muito especial, fortalecendo na fé, na caminhada, sustentando no momento da luta, da dificuldade, Senhor, erguendo se alguém estiver fraco, ajudando nesta caminhada. É o que eu te peço, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos, um abraço a todos os irmãos da igreja aqui de Itajaí, a Igreja Batista Independente Cristo Vida, a todos os irmãos da nossa Convenção Batista do estado de Santa Catarina, né, também da Nacional. Que Deus possa abençoar. Tem mais pessoas aqui, o Gabriel Moura, a Aline, Fernanda da Silva, a Rose Santana. Que Deus possa abençoar todos vocês. Um forte abraço, né? Até o próximo domingo, se Deus permitir. Fiquem na paz.